Então, é como se tivesse alguém organizando os dadinhos do universo, as moléculas, pra gente conseguir ter a vida que a gente tem. Toda perfeitinha, nas melhores condições. Mais ou menos essa ideia. Aí os ETs pararam na Terra, não tem ET por causa de Deus, que parou aqui, e porque é muito difícil acontecer sozinho em outro lugar. Só isso. Então, é assim que eu penso, né? E eles então não estão em Minas Gerais. Não estão em lugar nenhum, nem em outra galáxia não estão. E a Terra tem milhares de condições únicas. As condições únicas para a existência da vida, né? Na Terra. São demais. Então, Você acha que a gente vai achar conseguir, um outro falando planeta? Nisso, você acha que a gente consegue ir para Marte e colonizar lá? Sinceramente, Igual Elon Musk? sabe o que eu acho? Hoje a gente vai analisar um corte que saiu lá no Redcast, o podcast comandado pelo brabo Junior Masters, um espaço que costuma trazer debates interessantes sobre ciência, filosofia e religião. Só que nesse episódio aparece o Domingos mandando umas reflexões que, sinceramente, parecem cada vez mais desconectadas da realidade científica. Em alguns momentos, dá a impressão de que o cara tá quase coringando intelectualmente, misturando analogias estranhas, conceitos científicos mal compreendidos e conclusões que simplesmente não se sustentam. Aqui a crítica não é à pessoa, é às ideias. Porque quando alguém começa a falar de evolução, extraterrestres, origem da vida, entropia, Marte, e ainda tenta usar isso para justificar crenças religiosas como se fosse ciência, aí precisa parar e analisar com lupa. Então nesse vídeo eu vou separar o que está certo, o que está confuso e o que está completamente errado, usando ciência, lógica e filosofia. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ó, o pessoal tá falando aqui. Ô Domingos, vamos lá. Que outra. Vamos lá, outra teoria da conspiração que é muito comum que você já analisou no seu canal. Tá. Bem, teve teoria da conspiração. Bem, eu só lembro de Homem na Lua, Terra plana. Tem uma teoria, ó. Falando publicamente aqui. Não, vai? Astrologia. Então a gente já falou de astrologia. E o pessoal fala logo de cara, mentira. E eu vou pedir desculpa publicamente porque eu falei uma frase e alguém de Tabilino só tá ouvindo. Uma vez eu falei uma frase assim, e é mentira mesmo. E eu peço desculpa a todos os astrólogos por isso. Porque se for uma religião de vocês, eu não deveria ter falado isso. E eu me empolguei e falei. Mas tá lá o vídeo. Mas você tá falando que a astrologia é uma religião? Não sei, ó. Lá em Açailândia do Maranhão, por exemplo, às vezes tem uns frangos assim, tem uns vinhos colocados na beirada da pista, em final de ano e tudo. A pessoa acredita naquilo. Quando eu fui no Rio de Janeiro, tinha umas flores jogadas lá na Baía de Guanabara lá pra Iemanjá, uma deusa e tudo. A pessoa acredita naquilo, entende? É igual eu acredito em Deus, eu não consigo colocar ele na mesa, então eu tenho que acreditar. Então, quando se trata da crença das pessoas, eu não mexo. Mas de astrologia, sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz um vídeo mostrando que eles acertam sim muitas vezes. E em parte por matemática. Então, a matemática garante que eles vão acertar algumas vezes. Por exemplo, imagine, vamos entrar no jogo da imitação aqui, o filme do Alan Turing. Imagine um relógio aqui, tá bom? Aqueles relógio de ponteiro. Ele tá quebrado. Ele não tá certo 2 vezes ao dia? Vai ter 2 horas que vai estar certo, né? Então, veja bem, é matemática. Mas você não é do time que... Pô, como é que é? Tem um pessoal que desenvolveu um aplicativo, tipo um Tinder. Manja o Tinder? Sei, de namoro, encontrar a pessoa de namoro. Só que aí agora é baseado no signo. No signo? É um aplicativo pra você namorar baseado no signo. Tem gente que tem um sistema para você contratar baseado no signo. Então assim, será que eu vou contratar essa pessoa? Não, ela é de leão. Ela não tem trabalho em equipe. Mas deixa eu fazer uma pergunta então. Lá fora. Mas assim, ó, Domingos. Vai. Tem tanta gente no mundo e talvez a pessoa certa pra você... você possa encontrar naquele signo, não é? Entendeu? Pois é. A probabilidade... Se tem tanta gente certa pra você no mundo, que tem ET? vai ter uma naquele signo. A minha abordagem foi mostrar que matematicamente eles acertam a quantidade de vezes. Porque o restante, a probabilidade acertam, tá lá. Aí é outra coisa, mas eu não entrei nessa parte, mas eu cuidei da partezinha matemática. Quantos que eles acertam, né? Mas e os ETs? Os ET? Se existem ETs ou não? Cara, ó... Por Deus, pela Bíblia ou pela evolução, a vida é tão difícil de acontecer, é tão difícil de você montar isso aqui, ó. Tá montadinho, né? Se eu bagunçar aqui,
Agora eu te faço um desafio. Tenta montar aí pra nós, pra nós ver. Vai lá, Júnior. Tá com Eu, Marrom, o Eber não damos conta, olha aí, ó. Vamos sentar aqui, ó. Agora mesmo? Vamos tentar montar. Vai falando aí que eu vou A resposta do ZT, ó. Vamos lá. Se Respostas do ET tá Se você conseguir montar agora, rapidamente, aí você dá uma grande chance dos ETs existirem. É a grande chance dos ETs. Mas se você demorar pra montar ou não conseguir montar, aí a chance dos ETs existirem é pouca. Por quê? Porque precisa de tantas condições. Ele não quer nem ter Estão nas minhas mãos. Vamos lá. Vamos lá. Porque precisa de tanta organização aí, ó, que é como se isso só tivesse acontecido uma vez pela evolução na Terra. E se você acreditar na Bíblia, então a criação de Deus parou na Terra. Ele não foi criar nada na Lua, em nenhum outro planeta. Não diz nada sobre isso. Então, pelas duas coisas que eu acredito. Não, pela coisa que eu acredito na Bíblia e pela outra explicação científica que eu conheço, que é a evolução, a vida só existe na Terra. Já errei, já. Tá vendo que tem uma certa dificuldade pra montar? Já tô no nível... Mas tá indo bem, vai lá. Será que tô... Aí, era certo. Opa! Não tá facilitando não, gente. Calma aí, vamos lá. Já pegou 3 partes. Então é muito difícil organizar, né? Então, pra ter a vida, tem que organizar isso aí. Mas, então, eita, ou Deus mas organizou, ou a vida aconteceu uma vez. Não, mas e os ETs? Entendi. Você tá dizendo que existem? Não existe. Não existe ET. De forma alguma. Por quê? Porque tem que alguém organizar pra vida existir, igual você tá fazendo aí. Tá. Se esse alguém é Deus da Bíblia, ele parou na Terra, porque Gênesis diz que ele parou a criação dele na Terra. Ele não criou nada na Lua nem em outro planeta. Então não tem ET lá, pela Bíblia. Pela evolução do Darwin, essa cerâmica se monta sozinha. Entendi. E se ela se monta sozinha, ela só montou uma vez no universo, porque não tem tempo pra montar 2 vezes. Então só existe vida na Terra. Não tem ET. Entende? Tanto pela Bíblia, porque Deus parou na Terra, a criação. Gente, não deu não. Acho que é E o contrário. pela evolução do Darwin, só existiu um momento que isso aconteceu. Olha o ZT, olha o ZT. Olha o ET chegando aí. Olha o ET nascendo aqui. Eu achei engraçado que a polêmica... A polêmica dos ETs tem a ver com... Sempre tem a ver com o Brasil, né, cara? Tem a ver com Varginha, tem a ver com os caras lá do exército, que sabe lá do... Segredos e tudo. Por que o ET, ele ia chegar aqui, o alienígena ia chegar aqui e ia parar em Minas Gerais? Eu sempre me pergunto. Sabe os filmes de guerra e tudo? Não sempre acontece nos Estados Unidos? Por que sempre cai lá o supermercado nos Estados Unidos? É a mesma coisa. Agora no final aqui eu não sei não, gente. Já tô me perdido já, desculpa aí, ET. Eu não quero lhe ajudar pra puxar a sardinha pro meu lado, não tem? Pra deixar difícil mesmo. Conseguiu? Olha aí, nós temos alguém na plateia que conseguiu. Acho que Esse é o problema de criar ordem, né, Júnior? A entropia. Existem quase que infinitos arranjos dessas peças, se você pensar que elas podem vir em ângulos diferentes. Mas considerando todos os giros, existe todos os giros infinitos. Mas existe apenas uma forma organizada. Opa, não vai dar certo, ele não vai conseguir, pelo jeito. Desculpa aí, ETs, mas... não vai formar ET aqui. Então, se você pensar, o acaso não teria chance de formar probabilisticamente a ordem. E o ET é um ser extremamente organizado, como nós somos. Andar igual ser humano, tudo. Tá vendo que você tá tendo uma certa agonia pra montar? Agora é com você aí, ó. Pronto. Você tá gastando energia, né? Olha aí. Cara, você criou uma nova configuração pra coisa, né? Não ficou completo, mas quase que você acertava. Ele fez um meio ET. Um meio ET. Tipo assim, é um ET deficiente. Meio ET não tá é faltando. ET. Tava montadinho no início. Tava montado. O ET é 100%, 99% de ET não é ET. Você foi muito bem. Muito bem mesmo. Quase que montou. Tipo assim, foi excelente, entendeu? Pra um iniciante que nunca tinha visto isso, o Weber não tinha trago isso aqui pra você. Foi muito bem, entende? Mas percebe que houve uma certa agonia, uma certa pressão? Sim. Você tava gastando energia pra montar isso, entende? Então, é como se tivesse alguém organizando os dadinhos do universo, as moléculas, pra gente conseguir ter a vida que a gente tem. Toda perfeitinha, nas melhores condições. Mais ou menos essa ideia. Aí os ETs pararam na Terra, não tem ET por causa de Deus, que parou aqui, e porque é muito difícil acontecer sozinho em outro lugar. Só isso. Então, é assim que eu penso, né? E eles então não estão em Minas Gerais. Não estão em lugar nenhum, nem em outra galáxia não estão. E a Terra tem milhares de condições únicas. As condições únicas para a existência da vida, né? Na Terra. São demais. Então, você acha que a gente vai achar conseguir, um outro falando planeta? Disso, você acha que a gente consegue ir para Marte?
E colonizar lá? Sinceramente? Igual Elon Musk? Sabe o que eu acho? Que, por exemplo, a ida do homem na Lua. Por que essas coisas podem ser verdades? Por causa de um grande período de guerra. É tipo, hoje a gente tá muito em paz. Eu tô aqui, eu vou voltar pra minha casa. Dificilmente eu vou cair de avião. Tem um nível de segurança tão grande que é muito difícil acontecer uma ida pra Marte. Por que a gente ia mandar um homem pra Marte? Só porque um cara quer? O cara tem que mais que querer pra conseguir isso. Porque ele vai ser impedido pelo governo. Tem um monte de regra que impede. Ele não pode mandar os astronautas se eles morrerem. Pra ir pra Lua, os caras já assinaram um negócio dizendo que eles iam morrer. Tava em guerra os países do mundo. Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Sim. E a gente tinha muita arma nuclear. Sim. Então, qual foi o motivo de ter ido à Lua, por exemplo? A grande pressão de guerra. Sobre guerra a gente faz qualquer coisa. Você anda o Brasil todinho de pé. Você come, sei lá, os ratos da casa. Assa eles e come. Na guerra você faz qualquer coisa. Então, se tiver um momento grande de guerra no mundo, aí sim, a gente consegue ir pra Marte. Enquanto o mundo for bonitinho assim... Rapaz, eu não acho que tem motivo e nem força suficiente pra ir pra Marte. Enquanto tiver tudo bem, precisa de uma motivação muito forte. Não, mas a história do Elon Musk é que a gente tá acabando com o planeta e o único jeito da humanidade sobreviver é a gente ir pra Marte. Mas, tudo bem, ele disse que nós estamos acabando, né? É pior que aquecimento global. A gente já tá numa quinta extinção em massa. Certo, ele diz isso, né? Eu tô aqui bebendo água limpinha. Quando eu vou de avião daqui pra Ceilândia, eu vejo uma mata imensa de floresta, não vejo nenhum bicho em extinção nem nada. Eu não tô dizendo que é mentira. Eu tô dizendo que eu não vejo. Tipo assim, então eu não vejo esse desmatamento, esse aquecimento global, esse negócio. Eu não tô dizendo que é mentira, viu? Eu acredito neles. Mas eu tô dizendo assim, que eu não consigo ver. Então pra mim não tem necessidade ainda, não tem motivo suficiente. Se eu viajasse daqui pra Ceilândia e visse tudo pegando fogo, igual naqueles filmes do futuro, aí o cara, vamos chegar em Marte no próximo mês, porque o bicho tá pegando aqui. Teria motivo pra ir. É tipo, você não vai, do jeito que nós estamos aqui, você não vai bater no Everest. Mas a gente não vai esperar a água bater na bunda pra precisar ir. Mas a gente é preguiçoso, a gente não consegue fazer coisas incríveis se não tiver uma fé muito dura, exagerada, ou uma pressão extrema. Tá. Tipo... Quando você tá de boa, você não faz uma coisa incrível, uma coisa exagerada. Você é preguiçoso por natureza, entende? Geralmente as pessoas muito esforçadas têm um motivo especial. Ou é uma pressão extrema. Sobre Elon Musk. Elon Musk ele não é como nós. Pra você ver, a missão da ida à Lua, toda vez é adiada, porque um vento soprou no foguete. Pô, cara, isso daí me enche o saco esse negócio também, O Neil Armstrong quase morreu, a nave dele caiu, no chão. Ele sobreviveu por sorte. E ele assinou um documento dizendo que não ia voltar. Tipo assim, com essa pressão, você vai pra Marte, pra algum lugar. Sem isso, eu não acho que vai pra lugar nenhum. Nem sair do Brasil. Tem até 2030, né? Pra rolar esse negócio aí do... Mas dá pra consertar Marte pra gente viver lá, Júnior, né? Essa é a grande questão. É impossível. A atmosfera é extremamente rarefeita, só tem gás carbônico praticamente lá. Se você levar uma plantinha, ele vai pegar o gás carbônico e vai transformar em oxigênio. A atmosfera vai continuar totalmente rarefeita. O solo não tem os nutrientes que o solo da Terra tem. A incidência de raios cósmicos é terrível. A única forma de você transformar a Terra, a Marte, num planeta habitável é levando a Terra para lá. Agora, se a gente levar a Terra para lá, ela sai da posição certa no sistema solar e você estraga a Terra. E esquece, a gente tem que sobreviver aqui. A Bíblia diz, vou citar novamente aqui o Santíssimo: a terra ele nos deu de presente. Os céus são os céus do Senhor. Ele fez a terra para ser habitada. A terra estava sem forma e vazia. Ela estava como todos os outros planetas. Aí Deus vem e estabelece as condições na terra. São mais de 1.200 condições, eu sempre falo, para que a gente tenha vida aqui. Tem a camada certa de nitrogênio e oxigênio que nos protege. Tem a camada de ozônio que nos protege do vento solar. Tem o campo magnético. Tem a água. 2/3 da nossa superfície é coberta por água. A chance de você ter um planeta como esse é zero. Então ele acertou todas as condições aqui. Então se a gente estragar aqui, a gente tá perdido, tá? Não vai achar outro planeta, não tem como. Eu nunca iria para fazer uma visita, mas para morar em Marte, você tem que morar dentro de um buraco, numa câmera toda fechada. E melhor não acabar com o planeta, então, né? É muito melhor a gente cuidar, porque nós somos mordomos da Terra. A gente tem que cuidar da Terra para não poluir, para não estragar e tudo mais. Agora, o nosso alcance também é pequeno.
Como é que a Terra será destruída? Tem uma palestra no meu canal no YouTube. Segundo Pedro 3,10 diz que os elementos ardendo se desfarão e as obras da Terra, como pelo fogo, serão consumidas. Ele vai desestabilizar os elementos e a Terra... Pum. Então a gente fica tranquilo, gente. O final da vida na Terra vai ser assim, ó. Você tá aqui na Terra, de repente, pum, você acorda na glória. Aí você chama um anjinho e fala assim, o que aconteceu? Os elementos ardentes se desfizeram. Você não percebeu? Não. Nossa, mas é bacana aqui, hein? Sensacional. Essa é o futuro da Terra, segundo descreve a palavra de Deus. Eu vou duvidar? Ela nunca errou, ela nunca perdeu nenhum embate com a ciência. Tudo que ela disse que ia acontecer, todas as cidades que a Bíblia descreve, a ciência... duvidava, a história duvidava. Todas elas foram confirmadas. Por que eu vou duvidar que eu andarei em ruas de ouro com o meu mestre Jesus na Jerusalém Celestial, junto com o Júnior e com o Domingos? A Wendy, a Elizabeth, todos vocês aí, né? Serjão também, porque agora ele se converteu, não é? Acho quase. Acho que tá quase. Mas eu falei, tá só quase. o Serjão lê a Bíblia. Dá o Novo Testamento, pelo menos pra ele, que é... Pra ele, mais curtinho, né? Curtinho pra ele começar a ler. Isso, maravilha. Uma hora ele vai entender o negócio. A gente já tá coloquei orando o Serjão por ele. pra falar com você, com o Rodrigo Silva, com o Daniel Lopes. Já coloquei o Serjão pra falar com todo mundo, velho. Deus gosta dele, eu acho. E tá colocando os homens certos pra... Até com o próprio Marçal ele conversou. Conversou com o Marçal? Foi. Sérgio, a gente tá orando por você, porque você perceba claramente as evidências desse grande Deus. Eu continuo orando sempre. Tá quase, você. Tá quase, né? Tá. Então, pra terminar aí, agora olhando daqui, eu consegui entender. Consegue? Consegue, tem que jogar isso aqui pra... Aí, ó. Olha aí. Yes. Aí pronto. termina. Aí. Tá vendo? Legal, né? Legal. Um agente externo com uma mente inteligente. Isso aí que você sentiu Não agora existe é o que... casualidade, né? É o que todo cientista sente quando consegue resolver um problema. É isso aí, ó. Nossa. Essa alegriazinha Muito bom. de resolver um problema e tudo mais. Esse corte do podcast mostra bem um tipo de raciocínio que parece convincente à primeira vista, mas que quando a gente analisa com calma, usando ciência, filosofia da ciência e lógica básica, começa a desmoronar peça por peça. E aqui é importante separar 3 coisas diferentes: o que está correto, o que está incompleto e o que simplesmente está errado. Primeiro, sobre astrologia. Quando o Domingos diz que a astrologia às vezes acerta por causa de matemática, ele está parcialmente correto, mas a explicação é muito mais profunda do que ele apresentou. A astrologia funciona principalmente por 2 fenômenos psicológicos muito bem estudados: o efeito Forer e o viés de confirmação. O efeito Forer foi demonstrado pelo psicólogo Bertram Forer em 1948. Ele deu a seus alunos um teste de personalidade e depois entregou a todos exatamente o mesmo resultado. Mesmo assim, a maioria das pessoas avaliou o resultado como extremamente preciso para si mesmas. Isso acontece porque as descrições são vagas e universais, como você tem potencial não explorado ou às vezes é sociável, às vezes introspectivo. Qualquer pessoa se identifica. Além disso, existe o viés de confirmação, um conceito central da psicologia cognitiva. Nós lembramos dos acertos e esquecemos os erros. Quando o horóscopo acerta uma coisa, a pessoa guarda aquilo na memória. Quando erra 10, ela ignora. Então não é apenas matemática. É uma mistura de probabilidade, linguagem ambígua e funcionamento da mente humana. É exatamente por isso que a astrologia é classificada como pseudociência dentro da filosofia da ciência. Agora, vamos para a parte mais problemática do argumento dele: a comparação do quebra-cabeça com a origem da vida e com a existência de extraterrestres. Esse tipo de argumento é conhecido em filosofia como analogia enganosa. Ele compara 2 coisas que parecem semelhantes superficialmente, mas que são completamente diferentes em estrutura causal. Quando alguém monta um quebra-cabeça, existe uma intenção externa organizando as peças. Mas a natureza não funciona assim. Sistemas naturais
podem gerar ordem espontaneamente. Isso é estudado na física através da termodinâmica de sistemas abertos. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia aumenta em sistemas isolados, mas a Terra não é um sistema isolado. Ela recebe energia constante do Sol. Essa energia permite a formação de estruturas complexas. Esse fenômeno é estudado pelo químico e prêmio Nobel Ilya Prigogine, que demonstrou como sistemas longe do equilíbrio podem gerar estruturas dissipativas, padrões organizados que surgem espontaneamente quando energia flui pelo sistema. Flocos de neve, redemoinhos, cristais e até padrões químicos complexos surgem sem nenhum organizador consciente. Ou seja, a analogia do quebra-cabeça é falsa, porque ela parte de um objeto artificial criado por humanos, enquanto a vida surge em processos físico-químicos naturais. Outro erro grave é quando ele afirma que a evolução implicaria que a vida aconteceu apenas uma vez no universo. Isso simplesmente não tem base científica. A teoria da evolução de Charles Darwin não fala absolutamente nada sobre quantas vezes a vida pode surgir no cosmos. A evolução explica como espécies mudam depois que a vida já existe. A origem da vida é estudada em outra área chamada abiogênese. Hoje, sabemos que moléculas orgânicas complexas são comuns no universo. Aminoácidos já foram encontrados em meteoritos e em nuvens moleculares no espaço. A química prebiótica mostra que blocos básicos da vida podem surgir espontaneamente em várias condições. A probabilidade de vida existir fora da Terra é estudada usando a famosa Drake Equation, proposta pelo astrofísico Frank Drake. Essa equação não prova que existe vida extraterrestre, mas mostra que, considerando o número gigantesco de estrelas e planetas, seria estatisticamente improvável que a vida existisse apenas aqui. Hoje sabemos que existem bilhões de planetas na galáxia. Isso ficou evidente após as descobertas do telescópio Kepler Space Telescope e, posteriormente, do James Webb Space Telescope. Muitos desses planetas estão na chamada zona habitável, onde água líquida pode existir. Portanto, afirmar categoricamente que não existe ET em lugar nenhum do universo não é ciência, é crença. Agora vamos para a parte da entropia que ele menciona. Ele diz que existem infinitos arranjos possíveis e apenas um organizado. Esse raciocínio ignora completamente algo fundamental. Na natureza existem muitos estados organizados possíveis, não apenas um. Proteínas, por exemplo, podem assumir diversas conformações funcionais diferentes. Além disso, processos evolutivos funcionam por seleção natural acumulativa, não por tentativa aleatória instantânea. A evolução não tenta montar um organismo completo de uma vez. Pequenas mudanças acumulam vantagens ao longo de milhões de anos. Esse é o ponto central da biologia evolutiva moderna. Outro ponto problemático é quando ele afirma que a Terra possui 1.200 condições únicas para a vida e que a chance disso acontecer seria zero. Esse argumento é conhecido como argumento do ajuste fino, muito usado por apologistas religiosos. O problema é que ele comete uma falácia estatística chamada viés de observador. Nós observamos um planeta habitável justamente porque só em planetas habitáveis observadores podem existir. Isso é explicado pelo chamado princípio antrópico, formulado por físicos como Brandon Carter. Não é que o universo foi ajustado para nós. É que nós só podemos existir em lugares compatíveis com nossa existência. Sobre Marte, ele também mistura acertos com exageros. É verdade que Marte tem atmosfera muito rarefeita e alta radiação. Colonizar Marte seria extremamente difícil. Mas, olha, não é impossível em princípio. Existem pesquisas sérias sobre terraformação e habitats fechados. Empresas como a SpaceX
fundada por Elon Musk, defendem a ideia de tornar a humanidade multiplanetária. Muitos cientistas consideram isso extremamente difícil, mas não impossível. Outro ponto que precisa ser corrigido é a visão sobre aquecimento global. Ele diz que não vê desmatamento nem aquecimento. Isso é um erro clássico chamado argumento da experiência pessoal. Ciência não funciona por percepção individual. O aquecimento global é medido por satélites, estações meteorológicas e modelos climáticos há décadas. O consenso científico sobre o aquecimento global é, assim, esmagador. Organizações como o Intergovernmental Panel on Climate Change mostram que a temperatura média do planeta já subiu mais de 1 grau desde a Revolução Industrial. Isso pode parecer pouco, mas olha, em escala planetária é gigantesco. Por fim, a afirmação de que a Bíblia nunca errou cientificamente simplesmente não se sustenta historicamente. Textos bíblicos refletem o conhecimento cosmológico da antiguidade. Durante séculos, a Igreja defendeu ideias como a Terra imóvel no centro do universo. Foi necessário o trabalho de cientistas como Galileu Galilei para derrubar esse modelo. Ou seja, quando analisamos o discurso completo do Domingos, vemos um padrão muito comum: misturar observações corretas com conclusões equivocadas. Ele acerta quando reconhece que a astrologia acerta por probabilidade e quando diz que devemos cuidar da Terra, mas erra profundamente quando tenta usar analogias simplistas para explicar a origem da vida, negar a possibilidade de vida extraterrestre e afirmar que a Bíblia nunca entrou em conflito com a ciência. Ciência não trabalha com certezas absolutas nem com dogmas. Ela trabalha com evidências, revisão constante e abertura para novas descobertas. E justamente por isso, ela continua avançando. O universo é muito maior, mais complexo e muito mais fascinante do que qualquer explicação simplista baseada em analogias de quebra-cabeça consegue mostrar. Se você curte esse tipo de análise crítica, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Porque questionar ideias não é atacar pessoas, é defender o pensamento crítico. E pensamento crítico é exatamente o que separa a crença de conhecimento.